convidado hoje aqui no Jornal 96 é Fernando Freitas, diretor do Sindifern, Sindicato dos Auditores Fiscais. Bom dia, Fernando. Bom dia, Diógenes, Gerlane, bom dia, ouvintes da 96. Hoje temos prevista mais uma reunião do Fórum dos Servidores com o governo para tratar de reforma da Previdência. O que esperar dessa reunião, Fernando? Eu acho que hoje a gente vai praticamente receber do governo do estado a proposta, até que enfim o texto, a minuta de projeto de lei que irá ser encaminhada para a Assembleia Legislativa. Amanhã, de 9 horas, faremos um seminário técnico, jurídico e político também, do ponto de vista de esmiuçar essa proposta do governo e prepararmos uma contraproposta para apresentação na próxima semana. A gente quer negociar, o verbo que estamos defendendo é negociação. A margem de negociação, o governo tem que aumentar alíquotas, fazer valer algumas regras que foram aprovadas no plano federal. A margem de negociação? Eu acredito que sim, Diógenes. O governo sinalizou nas 2 reuniões que houve anteriormente com o Fórum, com uma reforma mais dura do que a reforma do governo Bolsonaro. É impossível acreditar que a governadora Fátima Bezerra, de origem sindical, de origem popular, vai fazer uma temeridade dessa. Por exemplo, a questão da taxação dos inativos. Baixar para um salário mínimo a isenção, nós não acreditamos que ela vai insistir com essa proposta feita e formulada pela sua equipe econômica. Nós esperamos que ela mantenha, como foi feito com o governo federal, a isenção até 6 salários mínimos. A outra coisa, na outra ponta, é uma alíquota confiscatória de 18%. A gente vai sair de 11% para 18%, 70% de aumento na alíquota, é impossível também. Então, eu acho que é necessário o diálogo, é necessária a negociação, e a gente acredita que o governo, com a entrada da governadora no processo de negociação, a gente acredita que vai haver modificação sim dessa proposta. Mas os técnicos não estão falando em nome de Fátima, da governadora Fátima? Eu acho que os técnicos, por mais sensibilidade política que tenham, não têm a mesma do que a governadora. Né? Então a gente está muito esperançoso ainda que ela entre nesse debate e que a gente consiga fazer uma proposta de reforma de Previdência, fazendo ajustes necessários, tem alguns ajustes que são necessários serem feitos, mas que não venha penalizar o conjunto dos servidores públicos do estado do Rio Grande do Norte. Gerlane de Lima. Fernando, a proposta está sendo aí preparada para ser enviada à Assembleia Legislativa. Os sindicatos e servidores têm dialogado com os deputados? Como é que está essa conversa? Ou ainda não começou esse debate, esse diálogo? Etapa, não, são 2 rounds, né? O primeiro round, a primeira batalha, o campo de batalha, com o governo do estado do Rio Grande do Norte. A gente quer esgotar todas as possibilidades de negociação com o governo Fátima Bezerra. E que ela mande para a Assembleia um projeto já melhorado. Chegando na Assembleia, logicamente, não tenho dúvida, que também faremos um trabalho forte de debate e discussão com aquela casa legislativa. Fernando, você já adiantou alguma coisa na sua fala inicial, mas para facilitar o entendimento do nosso ouvinte, vamos aqui por partes, né? O que é que está sendo discutido até agora em relação às alíquotas? O governo apresentou uma proposta de alíquota progressiva de 11% a 18%. A gente aceita, algumas categorias aceitam até uma alíquota máxima de 14%. Que é o que está sendo praticado na maioria dos estados que já aprovaram suas reformas. Sim, e é o que está sendo praticado pelo governo federal. O governo federal adotou uma alíquota, jogou na emenda constitucional 103 uma alíquota progressiva como uma referência, mas adotou a alíquota única de 14%. Vários estados estão fazendo isso, seguindo o governo federal e adotando a alíquota única de 14%. Nós aqui achamos que a proposta de uma tabela progressiva ela é boa, não é ruim, agora desde que tenha um limite também nos 14% como uma alíquota máxima. Isenção de nativos. Isenção nativa, aquilo que eu disse, é impossível acreditar que o governo de Fátima vai ser mais duro que o governo de Bolsonaro. Então, manter a isenção
como foi feita na emenda constitucional 103 do governo federal. Até 6 salários mínimos, isenção para os aposentados e pensionistas. Lembrando que em 2003 foi que começou-se a se taxar os aposentados e pensionistas que anteriormente eram totalmente isentos. Idade mínima. Idade mínima, eu acho que tem que avançar. Eu acho que o quadro atual que foi aprovado na federal é de 62 para mulheres e 65 para homens. Eu acho que aqui a proposta nossa vai ser de 60 para mulheres e 63 para homens. Eu acho que dá para avançar nessa questão. Questão das regras cada vez mais restritivas para benefícios e pensões. Pensão do governo federal horrível. Volto a lembrar, até 2003 era 100% de integralidade para as pensões. A partir de 2003 baixou para 70%. Agora o governo federal, com os cálculos de hoje, é horrível aqueles cálculos, né? Só um matemático para conseguir fazer aquelas contas bem direitinho. Então acho que a proposta que a gente tem para apresentar é manter a regra atual. Como é a regra atual? 70%. 70% da pensão, aliás, o valor da aposentadoria fica de pensão para, no caso, viúva. Sim, né? Positivo. Essa que é a regra que a gente acha justa. A contribuição foi feita, né, em grande parte em cima dos 100%, então é justo que fique essa situação. Mas eu acho que dá para a gente também sentar nesse ponto e negociar. Fernando, o governo está falando muito em modulação com as categorias, e o que é que na prática, no papel, o governo está propondo para modular? Acho que com o governo fala em modulação, a gente fala em negociação. Tá? Para mim, seria idêntico uma coisa com a outra. Segundo, modular para ele seria o seguinte: atingir um valor final de economia, entre aspas, né, na questão previdenciária, num valor X. E em cima desse valor, você fazer as modulações de alíquota, de pensão, eu acredito que não é o caminho. Acho que não é o caminho. Diógenes, o grande problema da Previdência do Estado do Rio Grande do Norte foi a omissão dos governos anteriores. Pra você ter uma ideia, em 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi feita uma reforma dizendo que os estados deveriam botar nos seus regimes a questão previdenciária, que antes era só pensão. O governo do Rio Grande do Norte, na época, o Rio Grande do Norte, está melhor dizendo, de 98 só veio fazer a sua reforma, fazendo essa adequação em 2005. Só a partir de 2005, Diógenes, é que o IPERN passou a ser também um instituto de previdência. Anteriormente, as aposentadorias eram bancadas por lei pelo Tesouro Estadual. Então essa é a grande deformação. Não adianta querer ajustar o cálculo atuarial, o déficit financeiro, pensando em passar apenas para os servidores essa conta. Não vai fechar nunca. Gerlane Lima. Um dos argumentos usados pelos servidores para se diminuir o déficit previdenciário é a realização de concursos. Qual o posicionamento do senhor em relação a isso? Corretíssimo. Hoje a gente tem praticamente 12 mil servidores terceirizados. Os terceirizados, Diógenes e Gerlane, eles recolhem para o INSS e não para o IPERN. Tá? Isso tem que acabar. Tem que fazer. O Fórum de Servidores tem essa agenda, essa pauta, está cobrando do governo do Estado a permuta, né, de terceirizados por concurso. Mas há um limite prudencial. O Estado do Rio Grande do Norte tem se cumprido já há algum tempo. O governo não tem condições de estar realizando concurso para contratar efetivos. Como resolver essa questão? Muito fácil. Senta com o Tribunal de Contas do Estado e diz: olha, tenho 12 mil servidores terceirizados, eu vou manter aqui 2 mil, 3 mil em algumas atividades que não são fins, tá? E o restante eu vou fazer concurso. Em vez de eu pagar com essa folha 10 milhões de reais, eu só vou gastar 8. Como é que não vai ter? Se vai ter economia no orçamento do Estado, como é que o Tribunal de Contas não vai aprovar? Termos de ajustamento de conduta, simples de fazer, factível, né, e vai trazer um resultado muito grande para o serviço público, para a qualidade do serviço público e também desafogar a Previdência do Estado do Rio Grande do Norte. O Fórum dos Servidores tem sugerido também ao governo, não só
mais investimentos na área de tributação, para aumentar o combate à sonegação, como também maior eficácia aí nessa relação de cobrança. O que é que o senhor tem a dizer a respeito? Diógenes, você foi em cima do ponto principal. O governo, na realidade, está querendo fazer ajuste fiscal, tá? E é necessário. As contas do governo não estão fechando há muito tempo, tá? Então tem que se fazer ajuste fiscal. Mas o principal do ajuste fiscal é aumentar a arrecadação. E a arrecadação própria é aquela que nós temos o domínio, nós temos a administração. A Secretaria de Tributação, cada R$1 milhão que você coloca na Secretaria, com no mínimo 90 dias, a gente devolve 10 milhões para a sociedade. Precisamos reabrir os postos fiscais de fronteira. Um projeto que está em andamento, está lento. Isso já foi sinalizado pelo secretário Carlos Eduardo Xavier. Foi, mas está lento. A gente está cobrando muito. Tivemos uma audiência do Sindiferne com o governo essa semana para tratar de uma pauta específica nossa, e um dos principais pontos foi esse. Por que está demorando tanto a licitação para as reformas dos postos fiscais de fronteira de Caraú e de Mossoró? Precisamos reabrir, é um instrumento muito forte, né? Todos os estados do Nordeste têm modernizados os seus postos fiscais. Então a gente precisa fazer isso aí. E a outra coisa, tecnologia de informação, tá? A inteligência artificial. Tem programas hoje já em utilização em algumas secretarias de tributação e de fazenda dos estados brasileiros, que estão dando uma condição de cruzamento de informações, que tem gerado, tá, muita receita e muita arrecadação para os estados. O caminho, tá, do ajuste, o principal do caminho do ajuste fiscal, nós temos alertado o governo, é investir na Secretaria de Tributação. Logicamente, sem esquecer os investimentos que virão posteriormente, com aumento da arrecadação e com folga do fluxo de caixa, para as outras políticas, principalmente as políticas sociais. Reunião do Fórum hoje, haverá consenso? Você me dizia essa semana na TV que não. O consenso no mundo, o consenso no Brasil é quase que uma coisa utópica, difícil, mas vamos construir maiorias. Eu tenho certeza que dentro do Fórum de Servidores, bem como na negociação com o governo, com muito debate, com muita discussão, tá? Eu acho que é possível sim construir uma proposta que não seja tão danosa para os servidores e que seja útil para os cofres e para o IPERN do Rio Grande do Norte. Agora uma pergunta política, nesse finalzinho da entrevista. A imprensa registrou essa semana que Fernando Freitas vai ser pré-candidato à eleição da capital. É isso mesmo? Um grande desafio. É um grande desafio, é uma responsabilidade enorme. Desde novembro passado que a gente vem colaborando no debate sobre Natal, sobre a revisão do plano diretor. É uma agenda que nós vamos cuidar dela mais fortemente a partir de março. Mas de antes já eu digo à população de Natal que nós estamos sim muito empenhados em debater a nossa cidade. Você colocou o seu nome à disposição do PCdoB. Sim, o movimento 65, um movimento muito mais forte, muito maior do que o PCdoB. Eu coloquei meu nome à disposição, o partido já autorizou a pré-candidatura e a gente está discutindo, criando grupos temáticos, grupo da juventude, grupo das mulheres, grupo da saúde, da educação, da habitação. Vamos criar grupos temáticos para fazer um diagnóstico bem feito, né, sobre Natal e depois, junto com a população, junto com os servidores municipais, junto com todos os moradores, que a gente possa conversar. Esse período de pré-campanha, de pré-candidatura, é um período não é de buscar votos, é um período de conhecer e de debater a cidade e criar soluções para a nossa cidade. Natal de hoje tem um dos maiores índices de desemprego do Brasil, terceira capital com maior desempregados do Brasil, a juventude sem perspectiva, mulheres principalmente fora do mercado de trabalho, e a gente tem que ser muito criativo, escutá-los e buscar caminhos para que a gente tenha uma cidade mais inclusiva, uma cidade sustentável do ponto de vista ambiental, mas também que gere oportunidade e trabalho para todos. Nas últimas eleições, o PCdoB sempre esteve alinhado ao Partido dos Trabalhadores, num grande grupo, numa grande aliança. O partido já bateu o martelo em relação
a candidatura própria, majoritária nessa eleição, e até que ponto a intenção sua de candidatar racha os partidos de esquerda aqui na eleição da capital? Não, de jeito nenhum. A gente não está falando em candidatura, a gente está falando em pré-candidatura. Pré-candidatura. Eu fiz referência a pré-candidatura, mas há uma intenção de apresentar uma candidatura majoritária na eleição deste ano. Não, veja só, Diógenes, eu acho que nós, muito pelo contrário, esses seminários que a gente está fazendo sobre a revisão do plano diretor, que é o planejamento, o olhar que nós estamos, que a sociedade tem com relação à cidade para os próximos 10 anos, esse nós estamos fazendo com 7 partidos. Tá? Vários deles têm pré-candidatos. Está lá o Hermano junto conosco, está lá o Carlos Alberto, está lá o PT junto conosco também, que vai ter pré-candidato também. Não tem problema. Eu só queria que esse seminário, em vez de 7 partidos, tivesse todos os partidos que irão concorrer com todos os pré-candidatos. Nós estamos fazendo um debate técnico para dirigentes e para pré-candidatos políticos. Eu acho que esse momento de pré-candidatura é isso. É você discutir a cidade com responsabilidade, qualificar o discurso, não só dos candidatos à majoritária, mas também dos candidatos na proporcional, os candidatos a vereador e a vereadora dessa cidade. Eu acho que é isso, não se preocupar, tá? O debate interno entre os partidos, formação de coligação, vai vir naturalmente. Digo com toda seriedade. Coligação na proporcional não pode. Não pode mais, na proporcional, mas estou falando da majoritária. Digo com muita sinceridade, temos que fazer uma frente ampla, aqui em Natal, como em todos os municípios do Brasil, para tratar melhor as nossas cidades. É isso aí. Eu e Gerlando conversamos com Fernando Freitas, diretor do Sindicato dos Auditores Fiscais. Vamos ficar de olho na reunião do fórum hoje com o governo do estado, porque, como ele bem deixou claro aqui, vai sair a minuta que deve ser encaminhada à Assembleia no dia 4 de fevereiro. Obrigado, Fernando, por suas informações aqui no Jornal 96. Nós aqui agradecemos, Jorge. Um grande abraço para você, Gerlane, e para os ouvintes.